querem que nós aceitemos o apoio total e restrito destes grupos de facínoras que invadem as terras e que tomam conta das áreas produtivas do nosso país para não produzirem absolutamente nada. Este bando de cafajestes chamado MST é o maior latifundiário deste país e, no entanto, não produzem uma banana. Porque o que querem é destruir simplesmente a nossa sociedade. A eles não interessa minimamente a produção, a eles não interessa minimamente aquilo que seja a ordem, aquilo que seja uma democracia. Nosso governo, que exige de todos nós todo tipo de documento para sequer comprarmos na farmácia ao lado uma cápsula de aspirina, não exige um documento sequer do MST para despejar milhões de reais nessa organização criminosa. Não sei se os senhores sabem, mas o MST não existe juridicamente. Eles não têm sequer um CNPJ. Não existe a pessoa jurídica. Não existe a firma MST. E mesmo estando irregulares, eles recebem milhões de reais todos os anos do nosso governo. E o país, adormentado, assiste à instauração de uma ditadura e à perversão da ordem do nosso país. Nós não podemos permanecer calados diante disto. Clama aos céus este ato, que um presidente da República seja irresponsável o suficiente de dizer que assinou esse decreto sem ler. Em qualquer país civilizado seria suficiente para um impeachment, para que ele já tivesse sido estromeço do Palácio do Planalto. Que um homem assine um decreto desta enormidade e diga que nem sequer leu, é de uma cara de pau tão grande que nós não podemos sequer sonhar com uma coisa dessas. O decreto de direitos humanos do governo federal é criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para um regime ditatorial. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor.
A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador da direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Como, senhor presidente, o senhor não leu? Se todas estas cláusulas que o senhor acaba de assinar estavam no seu plano de governo quando o senhor se candidatou pela primeira vez em 2002. Infelizmente, o nosso país elege presidentes não pelos seus planos de governo, mas elege presidente pelas propagandas eleitorais. Propaganda aceita tudo. Propaganda se faz aquilo que se quer. Infelizmente, esta minha homilia não pode ser classificada como propaganda eleitoral para um outro partido, porque infelizmente os outros possíveis e prováveis candidatos de outros partidos têm o mesmo desgraçado plano de governo. Nós podemos nas próximas eleições ir votar e eleger e escolher entre Lúcifer, Satanás, Beuzebu, o diabo e o capeta. Porque tudo será, no final, a mesma coisa. Porque se o Lula defende isto, a Dilma também o defende, o Serra também o defende, e mais todo o resto da corja que quer se candidatar a presidente da República. Não existe partido que numericamente seja representativo, que esteja realmente representando a opinião do povo brasileiro. Infelizmente os senhores congressistas, infelizmente os cargos que nós temos no executivo e infelizmente também o judiciário estão todos, pela ocupação de espaço, pela política da ocupação de espaços, estão todos alocados para pessoas revolucionárias, anticristãs de esquerda. Esta é a situação deste país. Esta é a nossa situação. Agora não esperem os métodos de Hitler, porque hoje em dia não se faz mais ditadura com derramamento de sangue. Hoje em dia as ditaduras são feitas por revoluções de veludo, como esse decreto que nós acabamos de assistir. As revoluções de veludo que vão lenta e gradualmente comendo os direitos democráticos sem que sequer as pessoas notem isso.